Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um programa Bola e Jogo. E o Bola e Jogo desta sexta-feira que está recheado de futebol. Vamos falar de seleção brasileira que venceu e convenceu. Vamos falar de CRB que joga na próxima segunda. Vamos falar de Asa e vamos falar também de CSA que tem decisão polêmica para a gente conversar sobre isso. Antes de falar disso tudo, mais uma vez apresentar ele aqui, Fábio Novaes. Seja bem-vindo, meu irmão. Tá dançando aí? Que grande aconteceu? Felipe Bernardes. Tá feliz, rapaz, tá sexta-feira. rapaz. Sexta-feira a gente tem que entrar no clima leve, tranquilo, porque tá chegando o final de semana. Com certeza. Rapaz. Hora de abrir a gelada. Tem aquela música lá, final de semana chegou, né? Sou muito bom nisso não, né? Eu sou melhor aqui apresentando ao lado do meu amigo Felipe o programa Bola em Jogo. Temos muita coisa para falar hoje, principalmente da nossa seleção brasileira que se apresentou ontem à noite, teve uma vitória de 3-0. Vamos ver os melhores momentos rodando na tela a partir de agora. Thales Lima. Você assistiu o jogo, Fábio? Rapaz, iniciou assim de forma avassaladora, né? Quando que sai? Ali um escanteio, esse gol. É um gol anulado ali, aquela conversa que a gente sempre faz, né, Felipe? Um pezinho ali pra cá, um pezinho pra cá. Né? O Brasil que tava indo bem, mas essa jogada aí define o que é o Brasil. Quando conseguiu colocar a bola no pé, trabalhar, o João Pedro vai para a posição do Rafinha, o Rafinha vai para a posição do João Pedro, tem uma triangulação, Douglas Santos, uma grande surpresa, dá o passe pro Rafinha, Felipe. Ele chuta, a bola desvia e o Estevão de forma categórica coloca de bicicleta. Ele queria que fosse de bicicleta, então é de bicicleta pro fundo do gol. Martinelli faz essa jogada aí, mas finaliza mal. E o João Pedro saindo da área é a melhor coisa para o Brasil. Ele lá preso dentro da área não vai conseguir muita coisa. Ele não é esse tipo de jogador. No Chelsea ele faz muito esse de centroavante e de segundo atacante. Mas o ponto alto da seleção mesmo foi quando Paquetá e Luiz Henrique entraram na seleção e mudaram completamente a partida. Tá aí a jogada do Luiz Henrique, ele vai até a linha de fundo. Tem que diga que essa bola ia entrar, mas o Paquetá não contou a história e colocou para dentro do gol. 2 anos depois, inocentado, o Paquetá volta para a seleção brasileira. No Maracanã. Já fazendo gol, né? Na casa dele. A casa dele, né, rapaz? E aí depois mais uma jogadaça do Luiz Henrique. Olha o corta-luz do Paquetá. Vai lá, toca pro Luiz Henrique. A bola, ele achou que a bola tinha entrado, mas não. Quem botou para dentro foi o Bruno Guimarães. Ele na comemora aí e tal, diz que ficou sozinho ali comemorando. A câmera vai nele, inclusive, não vai no Bruno Guimarães, a transmissão. Mas aí, uma grande partida do Luiz Henrique, que pra mim, ele e o Paquetá, com essa atuação, garantiram vaga na Copa. Será, rapaz? Mas já, Felipe? Mas já? Eu acho ele, na seleção brasileira, mais jogador do que o Rodrigo, por exemplo. Não, eu gosto muito, tanto do Paquetá, é um jogador que desde a época de Flamengo, assim, eu admiro bastante seu futebol. E o Luiz Henrique fez uma temporada aqui espetacular pelo Botafogo, né? Foi para o Zenit, ficou um pouquinho escondido ali, né? Mas também é um jogador diferente. Aquele jogador que parte para cima, jogador que está faltando hoje aqui no Brasil, né? Tem poucos jogadores assim. O Flamengo mesmo agora foi buscar o Samuel Lino lá na Espanha, jogador brasileiro, mas que estava jogando na Espanha, e então veio para o Flamengo. Eu acho assim, a seleção brasileira jogou bem, né? Dentro dos conformes. Eu acho que é início de trabalho e para este início de trabalho 3 jogos, 4 gols feitos, nenhum levado antes do Ancelotti. 2 vitórias e um empate. Brasil estava levando muitos gols, a defesa trabalhando muito ruim, então é algo que ele já ajeitou e agora é acertar um pouquinho dali do meio para frente, mas eu acho que com o Neymar, com o Paquetá jogando, ali você já ganha um pouquinho mais de jogo. Será que o Neymar vai para a Copa? Tem essa dúvida aí. Viu? E eu inclusive, tenho uma opinião... É um tipo de jogador, Felipe, que você não pode... Mas eu tenho uma opinião assim, muito polêmica sobre essa decisão. Ele pode não ser o titular absoluto mais da seleção hoje. Eu acho que esses 4 que iniciaram... Mas é uma peça que precisa ter no banco. Os 4 que iniciaram e com a entrada do Luiz Henrique ali, vai ter um pouquinho de dor de cabeça o Ancelotti, mas o Neymar precisa estar na seleção. Falando do Neymar, só pra gente, eu ia fazer um vídeo especial sobre isso hoje, inclusive, mas eu vou adiantar aqui no Bola em Jogo. Falando do Neymar, eu penso o seguinte: o Neymar, ele é um jogador diferente, é um jogador geracional, o melhor que nós temos aí nos últimos 10, 20 anos, né? Referência. O acontece que o Neymar, ele sempre se sentiu muito à vontade na seleção. Ele não tinha ele tinha a pressão de, tipo assim, quando ganha é culpa dele, quando perde é culpa dele, mas ele, nesse momento de volta, ele estava certo que ele ia começar a jogar os seus minutos e seria convocado para a seleção de forma automática. Isso aconteceria de fato se a gente tivesse Dorival Júnior, Renato Gaúcho, Diniz, mas a chegada do Ancelotti muda tudo. O Ancelotti está deixando sinais para o Neymar, ele está deixando claro, só vai
quem tiver 100% fisicamente. E o que é que o Ancelotti quer? Ele quer cutucar o Neymar. Ele quer tirar o Neymar da zona do conforto. Aquele Neymar que pensava que iria para a Copa de qualquer jeito, mesmo sem uma perna, já não pode pensar isso. Então, opa, eu tenho que me cuidar 3 vezes mais. Se eu quiser ir para a Copa ano que vem realizar meu sonho de ser campeão mundial, ter essa chance novamente, né? Claro que existe uma competição antes de tudo. Então o Ancelotti, ele está tirando o Neymar da zona de conforto. E com isso, teremos a chance, quem sabe, se o Neymar estiver comprometido, de ver novamente a melhor versão física do Neymar. Claro que não será aquela versão de quando ele tinha 20 anos, 22, 25 no PSG. Mas será uma versão nos 33 anos a melhor possível. Algo que a gente não está vendo no Santos. O Neymar tem muita participação técnica, mas taticamente, fisicamente, ele está muito abaixo do que ele já foi. Ele não consegue recompor a marcação, ele não consegue mais arrancar, ele não consegue mais dar aqueles dribles de corpo e passar. Algo que o Messi, com mais de 36 anos aí, faz tranquilamente. Inclusive, vamos falar do Messi daqui a pouco. Então, o Ancelotti, ele está tirando o Neymar da zona de conforto. E isso, nesse momento, é a melhor coisa que ele pode fazer pelo Neymar. E olha só, Felipe, o Neymar já sentiu isso. Até porque na última partida do Santos, no final ele deu uma entrevista, perguntaram a ele se ele sabia o porquê não tinha sido convocado para a seleção brasileira. E ele disse que achava que não tinha sido convocado porque não está bem tecnicamente. Exatamente. Então, isso é importante. O Ancelotti é um cara muito grande no futebol mundial, né? Ele tem cacife para poder bancar ou não o Neymar. Então isso é muito importante. E demonstra que a seleção brasileira já está ganhando a cara do Ancelotti quando ao final da partida ele junta todos os jogadores, comissão técnica, todo mundo e dá uma volta no estádio do Maracanã todinho agradecendo a torcida. E a maioria da torcida ficou no estádio a de valer essa informação aí, viu? Então é importante, a seleção brasileira aí já ganhando um corpo do Ancelotti. Vamos falar agora então de eliminatória sul-americana. Bota na tela aí a classificação e os resultados. Vamos lá. Só tem uma vaguinha aí, viu, Felipe? Ah, meu filho, tem uma vaguinha aí, fogo. Viu? O Paraguai, que ontem se classificou no empate em 0-0. Então agora a briga está entre Bolívia e Venezuela. E o presidente do Paraguai decretou feriado. Eu fiz um vídeo sobre isso, rapaz. Feriado. Eu queria ser paraguaio. Será, Thales? Rapaz, que coisa, viu? Rapaz, quando o Brasil foi pra Copa, a gente trabalhou. Que coisa é essa? Rapaz. Agora uma classificação... Eu achei que a terra do feriado era o Brasil. Mas o Paraguai tá ganhando. Era motivo de feriado. Agora o Paraguai imitou. E justo também. Então aí, é Copa do Mundo, o Paraguai é classificado, tem que comemorar mesmo. Vamos ver então. A Colômbia venceu a Bolívia por 3-0. Então... se a Argentina venceu de 3-0 da Venezuela, a Bolívia também perdeu. Então, rapaz, daqui a pouco a gente vai falar, a Bolívia vai definir a sua vida contra o Brasil, só isso. Mas lá tem altitude, né, Felipe? É complicado. E o Ancelotti deve mexer bastante no time ali para poder ver os jogadores. Todos foram 3-0. O único jogo que não teve gols foi justamente da classificação do Paraguai contra o já classificado para a Copa, o Equador. Destaque para esse jogo da Argentina. O último, e até me arrepio falando, o último jogo de eliminatórias de Lionel Messi em território argentino. Foi uma emoção, uma despedida, uma coisa linda. E que sorte nós temos de viver a era Messi, a era Cristiano Ronaldo, a era Neymar. E temos a consciência de que está chegando ao fim. Mas enquanto eu ainda puder desfrutar de Messi, de Cristiano Ronaldo, de Neymar, de jogadores incríveis, geracionais, que me fizeram amar o futebol, eu vou fazer. Então, mesmo eu sendo um fã declarado de Cristiano Ronaldo, ontem eu não perdi a partida da Argentina por nada, porque é o fim de uma era, é um fim de uma lenda que merece o total respeito daquele que ama o futebol. Rapaz, sem clubismo, sem nacionalidade, a gente tem que dar o braço a torcer que o Messi é um jogador muito diferente. Se a gente acha que o Neymar bastante diferente, acima da média, na minha visão, o Messi está aí uns 2 degraus acima do Neymar. E aí ainda tem o Cristiano Ronaldo também, são jogadores espetaculares. O Neymar tinha tudo para ser melhor do que Messi, do que Cristiano Ronaldo. Só que não foi atleta. Mas ele não quis. Ele não seguiu o caminho do Messi e do Cristiano Ronaldo em ser um atleta, em ser um exemplo para o futebol. Preferiu seguir por outros caminhos aí, cada um tem suas escolhas, né? Brasil volta a jogar terça-feira, 20 horas, como o Felipe já disse, contra a Bolívia lá, não é fácil não, viu? Falta um pouquinho de ar lá, né? Falta um pouquinho de ar. Mas a gente é muito mais time, então eu tenho certeza que mesmo aí
com essa parte aí. Se é difícil pra gente, é difícil para os bolivianos também. Então, tenho certeza que pra mim é uma coisa que deveria ter sido extinta aí do futebol sul-americano. Mas é um absurdo, realmente. O Brasil vai subir aí a cordilheira e vai jogar terça, 20 horas na altitude. Vamos falar agora do futebol aqui de Alagoas. Teve coletiva do atacante Mikael, o famoso Mikagol. Então ele vai falar da sequência da Série B. Bota na tela, Thales. A Série B a gente sabe que é um campeonato muito disputado fisicamente, principalmente são jogos fora de casa muito difíceis. A gente pega equipes que abrem às vezes o placar, a gente fica com o placar adverso e para buscar às vezes é difícil. Então a gente chega com um plano de jogo e se no começo do jogo acaba não dando certo ou no decorrer da partida, fica muito difícil buscar o resultado fora de casa. O professor sempre põe o plano dele jogo a jogo pra gente, mas eu acho que fora de casa, nos últimos 2, 3 jogos que a gente jogou fora de casa, a gente teve uma evolução também. A gente vai ter uma vitória também do Volta Redonda fora de casa, que é uma equipe difícil de jogar fora. E o professor tá dando essa confiança pra gente no dia a dia, pra gente chegar fora de casa também e ter bons resultados, assim como dentro de casa a gente também vem tendo também. Esse jogo do Cuiabá vai ser muito importante porque o clube almeja, o que os jogadores almejam e o que a torcida almeja, que, claro, com certeza é o acesso, mas a gente sabe que tem que vir de jogo a jogo para não colocar alguma pressão que possa atrapalhar também. Então, esses resultados vindo, com certeza lá na frente a gente vai colher frutos. Eu acho que o Felipe Bernardes teve uma conversinha aí com o Mikael, porque o Mikael veio com a mesma história do Felipe aqui, de que tem que fazer os 45 pontos para poder tirar essa pressão de ser rebaixado e aí depois pensar um pouquinho mais para frente. Mikael aí muito feliz, contrato renovado até 2027, fazendo gols, aí fez gol na última partida. Então é isso aí, o CRB que joga agora no segunda-feira. 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 Coloca na tela aí os jogos da Série B, tabela completinha. Então vamos lá, jogos da Série B, 25ª rodada. Começa no dia 5/9, hoje, Amazonas e Remo, 5 horas da tarde. Também hoje, Paysandu e Volta Redonda, 7 horas da noite. E fechando a rodada hoje, Coritiba e Ferroviária, 9h30 da noite. No sábado, temos Botafogo de São Paulo e Atlético Paranaense, 4 horas da tarde. Seguindo a rodada, teremos Criciúma e Chapecoense às 16 horas do domingo, América Mineiro e Operário às 18h30, Avaí e Goiás às 20h30. Na segunda-feira, fechando essa rodada, às 19h30, Novo Horizontino e Atlético Goianiense, Cuiabá e CRB às 20 horas, Vila Nova e Atlético às 21 horas e 30 minutos. Então, o CRB que vai jogar fora de casa contra o Cuiabá, uma partida difícil, complicada, mas que se o CRB quer pensar em algo mais lá pra frente, precisa vencer essas partidas. Os 45. Você viu que a minha opinião, Você tá dando um curso lá no CRB? Lá, tô dando um curso, sim. Lá no ela CRB, tá reverberando aí. Estão, Teve o curso da CBF, eu participei lá esse final de semana. Tá vendo, Felipe? Fazendo alunos aí, viu, rapaz? Rapaz. Mas é isso. Se estamos falando aqui que o CRB joga segunda-feira, o CSA hoje, sexta-feira, teve uma péssima notícia. Aquele julgamento de Guarani e Anápolis, 2-0 para o Anápolis, aconteceu agora, quase nesse momento, e a gente estava justamente esperando o julgamento acontecer para te passar a notícia. Então, de forma exclusiva e de forma unânime, os relatores, auditores, os juízes do STJD decidiram por não anulação da partida, por não impugnação da partida, porque entenderam que o tempo que o jogador passa em campo, inclusive a bola que o jogador que estava a mais, o 12º jogador, corta no escanteio, não é o suficiente para alterar o resultado da partida. O Fábio tem uma decisão diferente, daqui a pouco ele vai falar dele, eu tenho a minha. Eu acredito que, quando a gente vai para a parte subjetiva, porque pode ser que ele altere o resultado, pode não ser, pode ser que aquela bola que ele corta no escanteio fosse gol, pode não ser, e pode ser que ele não tenha visto o que entrou o 12º jogador. A gente fica muito solto para o que poderia acontecer. Mas o que aconteceu de fato, isso aqui é algo que está gravado, é a entrada de um 12º jogador sem a saída do demais. E a defesa do Anápolis, ela fala o seguinte: o erro foi do árbitro, porque o jogador entra,
avisa o árbitro que o colega dele não saiu e o árbitro não faz nada. Mas aí a defesa do Guarani, ela se defende. Opa, se ele vai avisar o árbitro que ninguém viu em imagem nenhuma, por que ele não foi avisar ao seu colega? Então existiu mesmo que de forma curta uma certa vantagem do Anápolis. E quando você vai seguir a regra à risca, que é aqui que a gente fala, arrisca a regra, tinha que ser anulada a partida e refeita a partida. Não é que o Guarani seria dado como vencedor, não. É rejogar essa partida, rejogar, não sei nem se essa palavra existe, fazer a partida novamente. Essa é a minha visão. Mas claro que a visão dos profissionais da justiça são diferentes, eu respeito. Mas eu posso ter a minha própria visão e acho que eles estão mais capacitados do que eu de tomar uma decisão. Pode ser o lado alagoano falando? Sim, não tenho nenhuma vergonha de falar isso. Mas eu ainda acredito que deveria, assim como aquele pênalti do GG contra o Cruzeiro, também deveria ter sido voltado, porque é a regra, é o que a regra fala. Não não, porque o GG deveria... Não, é a regra, e regra é regra, e pronto, acabou. A minha opinião aqui vai ser bem rápida, bem rapidinha, só para fazer um contraponto aqui como ao colega. Baiano, bem rapidinha. Bem rapidinha para fazer o contraponto aqui do meu amigo Felipe Bernardes. Na minha opinião, mera opinião, os auditores lá conhecem da lei, né, rapaz? Mas é assim, para mim, foi um erro de arbitragem. Se é um erro do árbitro, não se volta a jogo, porque senão o campeonato nunca vai acabar. A gente tem exemplos aí na Série A que até com o VAR, o árbitro de vídeo, acontecem erros. Marcações de pênalti, marcações de impedimento e assim vai. Já pensou se toda vez que tivesse um erro de arbitragem, o time fosse lá, entrasse na justiça e o jogo fosse cancelado, a gente ainda estaria jogando aí o Campeonato Brasileiro de 2022. No meu entendimento é só isso aí. É que o erro foi da arbitragem, e se aí o erro foi da arbitragem, o time não pode ser punido pelo fato que aconteceu. Mas você entende que o erro da arbitragem que você está falando, bota a câmera aqui para mim, por favor. O erro da arbitragem que você está falando é um erro quando você... não, foi pênalti, não foi. É interpretativo. O árbitro vai indicar. É dentro ou fora da área. Certo. Mas, beleza. O 12º jogador não é interpretativo. É algo que aconteceu. Eu respeito a sua opinião, mas a minha, eu penso de forma diferente. Mas é como eu estou falando, a gente discutir aqui, a gente conversar, não vai adiantar de nada, a decisão está tomada e o CSA irá jogar a Série D em 2026. Quem pode não jogar a Série D em 2026 é o Asa, que amanhã, 5 horas da tarde, define a sua vida no Fumeirão lotado. Perdeu de 1-0 o primeiro jogo, mas tem a chance de virar dentro de casa. E aí, fichas aí pro Asa? Rapaz, eu vou dar 7 fichas pro Asa por tudo que vem fazendo na temporada, o melhor time da Série D. Levou um gol no finalzinho ali, rapaz, meio complicado. Então, 7 fichas para o Asa, 3 para o Maranhão. E aí, Felipe? Tu vai apostar no Maranhão ou no Asa? 9 fichas para o Asa, 1 para o Maranhão. Rapaz, essa uma ficha do Maranhão é viu? justamente o gol lá. Porque se tivesse ter sido 0-0 o jogo em Maranhão, era 10 para o Asa e 0 para o Maranhão. O Maranhão não sobe dessa vez, Fábio. Eu também acho que não. Eu tô torcendo por Alagoas, tô torcendo para o Asa. E vamos pular agora para a Copa do Nordeste. Confiança e Bahia. O que é que deu? Deu Bahia. Vamos ver os gols na tela, rodando agora, Thales Lima. Muito Alagoas bem, foi vingada. Rapaz, não tem do Bahia, dos reservas do Bahia para cima do Muito complicado jogar contra o Bahia, rapaz. É muito difícil. Rapaz. Primeiro gol do Luciano Rodrigues, segundo gol do William José. Olha esse gol aí o Confiança diminuiu, rapaz. Um contra-ataque Ronald Camarão jogou muito bem essa partida, tá? Foi até destaque do Confiança. Camarão sempre é bom, né? Independente se for ele no molho. E aí depois o Rodrigo Nestor faz um golaço de falta, a lá Messi. E o Rezende, no finalzinho aos 40, amplia 4-1. Pra mim, Bahia, campeão. E tá garantido, rapaz. Não tem muito o que fazer, não. Tá com a mão na taça, não. Tá com as duas mãos e o beijo. Rapaz. Só falta levantar. Só falta levantar, que só pode depois de 90 minutos lá. O jogo de volta vai ser também no sábado. Amanhã. Né? Amanhã, 5h30. 5h30. Então saberemos quem é o campeão da, pra mim, flopada Copa do Nordeste 2025 por conta da CBF, que bagunçou o calendário aí. Essa Copa do Nordeste tem que ser definida lá no início do ano. Você não pode contar com seus reforços, você não pode contar com nada. Confiança nem Série C está jogando mais.
Então, para mim, é uma flopada a Copa do Nordeste, quando o próprio Bahia, que é o time que mais deveria estar interessado, porque vai se tornar o maior campeão da competição, passando o maior rival Vitória em 4 títulos, o Bahia, se for campeão, vai para 5, está entrando com o time reserva. Se? Você ainda colocou se? No futebol tudo pode acontecer, mas acredito que já está com as 2 mãos e a taça no beijo. Então é isso, É né? isso. Finalizamos o programa de hoje aqui, sexta-feira, rapaz. Ó, final de semana aí com responsabilidade, viu? Vá devagar. Porque segunda-feira o CRB joga. E segunda-feira a gente tá aqui para passar todas as informações do CRB na Série B. Jogo difícil, fora de casa contra o Cuiabá. Um abraço a todos e até segunda. Bom final de semana. Valeu, galera. Tamo junto.